Vamos dar início ao Memento Cultural especialíssimo, trazendo aqui essa joia rara, esse ícone da música mineira, da música brasileira em todo o mundo. Um filho de Itajubá, Ivan Vilela. É um grande prazer te receber aqui. Há quanto tempo eu espero por esse momento, meu irmão? Eu também, meu querido Otávio. Bom dia, cara. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Panorama. Pois é, Ivan, você está fazendo um curso lá no Aro, lá no auditório, sobre a história da MPB, brilhante, espetacular. E me chamou a atenção o tema que você tratou nessa quarta-feira, que é o Caapir, né? Que é esse povo que às vezes não tem o seu reconhecimento. Vamos falar um pouquinho dessa história que é muito bonita e a sua relação com a música. Tá certo. Bom, essa história começa aqui no litoral de São Paulo, próximo a Santos, São Vicente, quando em 1553 chega o padre Anchieta para iniciar o processo de catequese dos índios no Brasil. E o Anchieta percebe que em toda a faixa litorânea falava-se uma língua geral de fundo tupi-guarani. Ele trata de aprender essa língua e começa a catequese utilizando músicas dos indígenas, nas quais ele coloca textos da religião cristã e começa a cantar. E essas músicas, essas danças ainda estão presentes na música caipira, como o cururu e o cateretê. E esse povo, que é uma mistura de português com índio, os mamelucos, eles foram chamados desde o início de Caapir, que é aquele que corta o mato ou aquele que monta. Então a gente já vê um pouco a função desse povo, que foi povoando toda essa região, deu origem aos bandeirantes que entraram pelo interior, e é onde se espalha essa cultura tão bonita, tão rica, que é a cultura caipira. É a cultura caipira. Agora, o Ivan, você colocou alguns detalhes da cultura caipira que às vezes as pessoas não atinam, né? Tem assim o caipira, trata-se o caipira de uma maneira muitas vezes pejorativa. O que tem na cultura Caapir, na cultura caipira, que o diferencia? A começar a música. A música, você não tem nenhum gênero da música popular brasileira que tenha tantos ritmos diferentes abrigados dentro desse mesmo guarda-chuva chamado música caipira. São 16 ritmos diferentes se interagindo. Isso é de uma riqueza fabulosa. O artesanato, a culinária caipira, pelo amor de Deus, tudo. É uma cultura muito rica, só que ela foi muito depreciada no momento em que, na virada dos 1800 para os anos 1900, mudou um pouco a ideia de maneira de levar o Brasil, e a cultura rural do país toda foi muito depreciada. Ela foi deixada de lado em valorização de uma cultura urbana. Então é importante que a gente resgate agora essa cultura rural, porque ela faz parte da nossa formação. Ela está na nossa origem, né? Na origem do povo brasileiro. Isso. Né? E eu acho muito legal que você falou uma coisa muito, muito bacana, que é o fato do caipira, ele procurar preservar a sua cultura e resistir ao sistema. Não é isso? Exatamente. Muitas vezes a gente o chama de atrasado, mas a gente talvez pudesse olhá-lo de uma outra maneira e ver que ele não é um atrasado, é o que resiste a uma onda de consumo que a cada ano faz a gente trocar os gostos e os guarda-roupas e tudo mais, e sempre para consumir. Então a ideia do consumo é sempre desestruturar a cultura que existe para poder entrar a cultura do consumo. O ter e não o ser, que é o que deveria acontecer. E o caipira é o cara que resiste, ele não é atrasado, ele fala, bom, isso não me interessa, né? Ele tem esse discernimento, né? Isso não me interessa, né? Então tchauzinho. Isso. Fico aqui na beira desse lago mais 30 anos da minha vida, né? Isso. Não preciso trabalhar a vida inteira para chegar aqui. Exatamente. É isso? Ô, Ivan, o que a gente pode ouvir, mostrar para os ouvintes de um exemplo da música caipira? Olha, uma canção muito singela do meu pai, Beijinho Doce, cantado pela Suzana Salles, o Lenine Santos e acompanhado pela minha viola. Vamos lá!
trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspiro dobrado e amor sem fim. Coração quem manda quando a gente estou junto dela sem dar um beijinho, o coração reclama. Que beijinho doce, foi ela quem trouxe de longe pra mim. Se me abraça apertado, suspiro dobrado e amor sem fim. Maravilhoso, hein, Ivan? Grande exemplo, hein? Muito legal. Fala mais um pouco desse povo caipira, para as pessoas terem essa percepção, Ivan, de como esse povo tem valor, como é importante essa maneira de ser, que hoje em dia nós percebemos que muitos buscam isso, né? Vamos para uma comunidade para nós vivermos do que plantamos. E uma das características que você apontou foi essa, né? O caipira, ele vive para o seu dia seguinte, ele colhe para a sua subsistência. Ele não pensa em juntar dinheiro para depois comprar uma terra, para depois viajar, alguma coisa assim, não é? Exatamente, isso está muito ligado à própria história do caipira, que na natureza dele ele nunca foi o colonizador, mas foi o desbravador. Era o que ia na frente, abrindo as frentes, que depois os fazendeiros vinham ocupando, né? Ou o governo, né? As forças do governo. Isso, exatamente. E no caso, o caipira, ele sempre teve uma característica nômade, que é um pouco ligado ao tupi, ao próprio tupi, ao índio tupi, que é uma das matrizes do caipira, junto com o português, né? Do tupi e do guarani. Eles são nômades, então ele ia produzindo um excedente mínimo para fazer uma troca básica, trocar feijão por abóbora, coisas básicas. Mas ele não produzia mais o que ele necessitava. Então a relação dele com a terra era, hoje a gente trata aí como ecologicamente correta, entende? Exatamente. Mesmo a queimada que ele fazia era pequena, era uma coisa pequena, né? Então não devastava florestas para fazer pasto para gado. Exatamente. Os índios fazem queimada também, mas é super controlado, é uma coisa para usar aquela terra, e trabalha com rotação de terra, né? Tem esse princípio também. Então eles foram caminhando sempre um pouco à margem o tempo todo. Então, né? é por isso, às vezes, as pessoas, quando vêm da cidade grande, estranham quando encontram assim povoados, né? Lá no meio da montanha, onde ninguém vai. Eu falei assim, mas como é que esse povo veio parar aqui? Exatamente isso, né? Estão desbravando, vão entrando e correndo da civilização, né, Ivan? Isso, até que chega um momento que não dá mais. Aí eles param, né? E eles trabalham, o Antônio Cândido, que escreveu um grande clássico sobre a cultura caipira, que é Os Parceiros do Rio Bonito, de 1948, ele diz que os caipiras trabalham sempre com o princípio de mínimos vitais, de sociabilidade e de alimentação, de sobrevivência. Né? Olha que legal. Então, aí não tem problema de obesidade, de ansiedade, não tem nada disso, né? Vai vivendo. Vai vivendo. Ô Ivan, e próximo da natureza, né? Nesse contato fértil sempre, né? Isso é muito bonito, porque a própria natureza quem dita o ritmo da vida dele, as festas folclóricas sempre nas entre-safras das produções e ele é regido pelo, a gente chama de fototropismo, que é o sol e a lua regendo o ritmo dele, como os animais, né? Muito. E assim devemos ser todos nós, todos né? nós. O que nós vamos ouvir agora, Ivan? Vamos ouvir agora um sucesso do Cascatinha Inhana, que quando eles lançaram, em 1951, eles venderam 2,5 milhões de cópias na época. Louco, na época? Isso, só que uma versão renovada dela aí, diferente, mais jovem, né? Com a Suzana Salles, o Lenine Santos e eu.
Índia, do José Assunção Flores, com versão do Zé Fortuna. Vamos lá. Índia, teus cabelos nos ombros caindo, negros como a noite que não tem luar, teus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice deste teu olhar. Índia da pele morena, tua boca pequena eu quero beijar. Índia, sangue do rio, tens o cheiro da flor, vem que eu quero te dar todo o meu grande amor. Quando eu for embora para bem distante e chegar a hora de dizer-te adeus, fica nos meus braços só mais um instante, deixa os meus lábios se unirem aos teus. Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu. Sensacional. Essa viola, Ivan. Tá aí, Ivan. Essa viola, Ivan Vilela, esse grande mestre. Por isso que eu chamo, é o mestre na viola, sem dúvida. Ivan, temos que... É uma cultura que tem que, de fato, ser relembrada, ser preservada e que não morra, né? Exatamente. Só um dado aqui pra gente lembrar que a música caipira foi o terceiro filão que mais vendeu discos na história do disco do Brasil. São milhões e milhões de discos vendidos. Então é uma música que diz respeito a muita gente. Ela toca a alma, né? Ela vai direto. Ela vai porque ela está contando histórias. Está contando histórias que, no fundo, ali por trás das histórias tem valores que fazem parte dessa cultura. Exatamente. É como se fossem historinhas que você conta para as crianças. Isso. E é uma maneira também de, como não é escrito, né? É uma maneira de você manter a sua cultura viva. Isso. Ela vai se renovando com a mudança dos tempos e das pessoas. Muito legal. O que nós podemos ouvir agora, Ivan? Chora Viola, do Tião Carreiro, com arranjo que eu fiz com Vinícius Alves. Você na viola?
Agora prepara o coração aí. Maravilhoso. Emocionante. Vários ouvintes ligaram para cá parabenizando o programa, o pessoal do Jardim das Colinas, lá de Maria da Fé. Miguel de Maria da Fé. Isso, obrigado. Realmente tá aí. Nós trouxemos aqui no Memento Culturale esse ícone da nossa cultura, esse mestre na viola, esse professor de música, né? Ivan Vilela. Ivan, muito obrigado, não tem nem como agradecer. Sou eu quem lhe agradeço, Otávio. Muito obrigado. Valeu. Abraço aos ouvintes da Panorama. Está convidadíssimo a voltar ao nosso programa aí com a sua viola, né? Pra gente levar uma viola aqui, tá legal? Com muito gosto, muito obrigado. Conversei aqui com esse gênio, essa figura humilde e espetacular, gênio na sua simplicidade, Ivan Vilela no Memento Culturale. Foi uma honra.